a todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje, momento especial, culto de Páscoa, culto de Santa Ceia, culto onde nós vamos comemorar a ressurreição, a morte e a ressurreição de Cristo. Um momento ímpar na vida do cristianismo, na vida da igreja cristã. E eu quero junto com você glorificar o nome do Senhor. Hoje é um dia de milagre. Foi o dia que Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida, para nos dar a vitória sobre a morte, para nos dar a esperança de uma vida eterna com Cristo, ao lado do Pai. Então eu quero louvar com você, eu quero orar, eu quero ler a palavra, eu quero ter um tempo de comunhão. Eu quero que você junto comigo participe da ceia do Senhor, em nome de Jesus. Glorifique o nome do Senhor. Eu queria convidar você a nesse momento abrir a sua Bíblia em Lucas 24, o Evangelho de São Lucas, capítulo 24. Lucas 24, que vai falar sobre a ressurreição de Jesus. Irmãos, a palavra de Deus diz que João 3,16 é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui em Lucas 24 nós vamos ler, e diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo de Jesus, ou do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Ele ressuscitou. E ele já tinha falado isso antes para os seus discípulos. Será necessário que o Filho do Homem morra, seja crucificado para a remissão dos pecados, e ao terceiro dia ele ressuscite. E ele ressuscitou, amém? Ele ressuscitou para nos salvar. E eu quero convidar você aqui a orar comigo nesse momento, agradecer, oração de agradecimento. Abra o seu coração aí e agradeça ao Senhor, porque você está vivo. Você tem a vida eterna, porque você confessou Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Então, ore comigo, faça uma oração de agradecimento. Mas eu estou passando por uma pandemia, uma crise tremenda, um caos econômico. Glorifique a Deus, agradeça a Deus, porque você está vivo, porque Jesus vive, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos de Jesus, aquele que ressuscitou. Louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado a Deus, porque mais uma vez estamos aqui para Te adorar. Oh, aleluia. Estamos aqui para glorificar o Teu nome. Estamos aqui, ó Deus, para nos render ao Teu senhorio, nos render, ó Deus, ao nome de Jesus, que está acima de todo nome, de todo principado, de todo pecado, de toda potestade. Oh Jesus, receba o nosso louvor nessa noite, receba a nossa adoração. Senhor, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas. Somos pequenos, somos, ó Deus, pecadores que
ser lavado pelo sangue de Jesus. Oh Deus, estamos comemorando a Páscoa, Senhor, a passagem, a saída do povo do Egito, a libertação do povo do Egito. Mas, ó Deus, também, ó Deus, a libertação da morte para a vida, a nossa passagem de uma vida morta em delito e pecado, e agora uma vida cheia do Espírito Santo. Glória a Deus. Abençoe os meus irmãos que estão assistindo. Ó Deus, nada pode parar, nada pode deter o teu poder, nada pode deter a tua obra, a tua igreja, porque o Senhor vive e reina para todo sempre. O Senhor controla, o Senhor governa todas as coisas. Louvado seja o teu nome, Jesus. Obrigado pela tua presença. Fala conosco, fica conosco aqui, Pai. Receba o nosso louvor em nome de Jesus. Vamos cantar. Diga para os temerosos: não há nada a temer. Oh Deus, poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Vamos adorar. Diga para os temerosos: não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Diga bem forte. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado: o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para
Amém, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Meu irmão, Ele veio para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas. Ele é um escudo na tempestade. Ele é uma torre na tristeza. Ele é uma fortaleza em meio à batalha. Então, agradeça a Deus por tudo que você tem, por tudo que você está passando. A palavra do Senhor diz que em tudo devemos dar graça. Nos momentos mais difíceis, o Senhor, Ele vem e resgata o seu povo. Nos momentos mais turbulentos, o Senhor vem e nos abraça e nos acolhe. E Ele nos protege. E por isso nós damos graças a Deus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, pelos cravos em tuas mãos. Oh Deus, louvado seja o teu nome. Vamos cantar. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifícios e amor que me comprou, um jeito do céu.
Eu queria orar. Nós cantamos agora, irmãos. Olha a letra. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que o Senhor pagou. Deus pagou um alto preço pela tua vida. Deus pagou um alto preço. E Ele disse lá na cruz: está consumado, está pago. Ele pagou o preço de sangue. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou. Sacrifícios de amor que me comprou o ungido do Senhor. A segunda história vai dizer que esse sacrifício, essa morte, ela nos deu a comunhão, ela nos reconciliou com o Pai. Então o sacrifício de Jesus, meu amado, ele tem um objetivo, que é nos reconciliar com o Pai. Estávamos mortos em delitos e pecados, mas através da obra do sacrifício vicário de Cristo, Ele nos reconciliou com o Deus Todo-Poderoso. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, mas Cristo nos uniu com o seu sacrifício ali na cruz. Digno é o Senhor, Ele está sentado no trono, Ele é soberano, Ele é criador, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu convido você a confessar os seus pecados, a fazer um autoexame da sua vida espiritual. Confesse seus pecados nessa noite. Tenha um encontro verdadeiro com Jesus, aquele que ressuscitou e vive e reina para todo sempre. Seja fiel ao Senhor até a morte, porque Ele vai te honrar. Ele vai buscar a tua vida, a tua casa. Ele vai buscar os teus filhos. Ele vai buscar toda a sua família, porque Ele é Deus. E essa é a vontade dEle, que todos sejam salvos, que todos sejam reconciliados com o Senhor, que todos tenham comunhão uns com os outros e com Cristo e com o Pai. Oh Deus, eu queria que você fizesse uma oração comigo. Se reconcilie com o Senhor aí. Jesus não morreu à toa. Jesus morreu por mim e por você. E Ele quer que nós tenhamos uma reconciliação, tenhamos comunhão uns com os outros. E você não pode ter comunhão com Deus se você não tem comunhão com seu irmão, se você não tem comunhão com seu pai, se você não tem comunhão com a sua família, se você não tem comunhão com seu irmão, você não pode ter comunhão com Deus. Então se reconcilie com o Senhor agora. Peça perdão pelos seus pecados, porque Ele está sentado no trono. Ele é
soberano, Ele é criador. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ore comigo. Senhor, obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício. Obrigado pela tua morte e pela tua ressurreição. Nós queremos, ó Deus, pela tua palavra, pela fé em Cristo Jesus, que o Senhor pode todas as coisas, que o Senhor morreu para nos dar vida porque estávamos mortos. Queremos nos reconciliar, queremos nos voltar para Deus e viver uma vida na plenitude do Espírito Santo, viver uma vida cheia do Espírito Santo. Senhor, louvado seja o teu nome. Receba o nosso louvor, receba a nossa oração. Que haja quebrantamento nessa noite, que haja cura, que haja libertação, que haja salvação nessa noite, que haja a manifestação poderosa do teu Espírito Santo. A tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados de toda justiça. A tua palavra diz que se com a nossa boca confessarmos a Jesus como Senhor e no nosso coração cremos que Deus ressuscitou dentre os mortos, então seremos salvos. Você quer ser salvo, meu irmão? Confesse Jesus como Senhor. Assim diz a palavra de Deus. Romanos 10, 9 e 10. Se confessarmos, se com a nossa boca confessarmos Jesus como Senhor e no nosso coração cremos que Ele ressuscitou dentre os mortos, então seremos salvos. É assim que diz a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor. Vamos cantar quebrantado. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou. Aleluia. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. O seu sofrer participar, da sua obra vou cantar.
Fomos quebrantados pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus. Amém. E para encerrar esse período de louvor, eu quero cantar uma música que todo mundo conhece, bem conhecida. E ela fala assim que um milagre pode acontecer quando você acreditar. A esperança ninguém jamais pode matar. Depende só se tu quiseres crer. Fala para alguém que está aí do teu lado, aí na tua casa. Você que está aqui nos assistindo. Se tu quiseres crer, pode o milagre enfim acontecer. Eu recebi uma ligação de um irmão da nossa igreja. Ele está internado no hospital, lá na Vila Mariana. Não é o coronavírus, mas ele está internado com uma enfermidade. Estava com suspeita, do coronavírus. E o que eu falei para ele é que o medo, ele pode tirar o nosso foco de Deus. O medo, ele pode nos colocar dúvida. Mas eu quero dizer para você aqui que um milagre pode acontecer na sua vida, se você quiser crer. Se tu quiseres crer, pode o milagre enfim acontecer. E nós vamos orar, e nós vamos clamar ao Senhor. E eu tenho certeza que muitos serão curados. Ele falou que a previsão de alta é terça-feira, mas nós vamos orar aqui. Nós cremos em nome de Jesus que ele pode sair hoje, que ele pode sair amanhã cedo daquele hospital. E eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei qual é a sua luta, mas assim como Jesus ressuscitou, assim como ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, ele pode dar vida a você. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, disse Jesus. Oh Deus, oh Jesus. Comece a orar aí, comece a adorar o Senhor. Oh Deus, comece a buscar a presença do Senhor, comece a clamar o nome de Jesus. Foram 24 horas, desde ontem até agora, e eu tenho certeza que Deus está nesse negócio. Eu tenho certeza que Deus está respondendo às nossas orações. Oramos pela cura do coronavírus, oramos pelos enfermos, oramos pelas nossas autoridades, oramos pelos nossos presidentes, pelos nossos deputados, pelos nossos senadores, oramos pelos pastores, oramos pelas igrejas. E nós sabemos que através da oração, a qualquer momento, alguma coisa pode acontecer. E por isso nós vamos cantar. Pode o milagre enfim acontecer quando você e eu acreditar.
levanta o valor do teu coração. Eu falei de cura, mas me veio à minha mente aqui pessoas que estão me assistindo e que o seu ministério, a sua vida espiritual está com a velinha quase apagando. E a palavra de Deus diz que nós não devemos apagar o espírito, devemos orar sem cessar. Não despreze as profecias. Eu estou aqui como profeta de Deus nessa noite para clamar pela tua vida, para clamar pelo teu ministério, para clamar pela tua família. Em nome de Jesus, Deus pode ressuscitar, Deus pode transformar a tua vida, Deus pode reavivar, Deus pode te reanimar. Talvez muitas frustrações, talvez muitas decepções você teve, mas um milagre pode acontecer nessa noite, se tu quiseres crer. Oh Deus, oh Deus, não diga eu sou velho, não diga não posso mais, não diga não aguento, eu não tenho condições, mas diga assim: eu creio no Senhor Deus Todo-Poderoso. Oh Deus, oh Jesus, se tu quiseres, Senhor, nós podemos sair daqui cheios de tua glória. Opera maravilhas nesse lugar, opera maravilhas nos lares. Oh Deus, opera maravilhas essa noite, Jesus. Aonde estiver alcançando, Pai, essa oração, opera maravilhas. Senhor, abençoa essa igreja, abençoa os irmãos dessa igreja, as famílias. Oh Deus, aqueles que estão fracos na fé, aqueles que precisam, Pai, de um ânimo novo, aqueles que precisam, Pai, da unção do Espírito Santo. Oh Deus, oh Jesus, oh Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos. Oh Deus, nós queremos o teu poder, nós queremos o poder da oração, nós queremos o poder do nome de Jesus, nós queremos, ó Pai. Oh Senhor, restaura Jesus. Oh, aleluia. Oh, louvado seja o teu nome. Pode o milagre. Pode o milagre.
Amém, meu irmão. Eu espero que você esteja sendo abençoado. Não sai daí não. Quero convidar agora o pastor Tiago, que ele vai trazer uma palavra do alto, do trono de Deus. Ele vai falar sobre os 7 milagres da cruz. Eu tenho certeza que a palavra do Senhor não voltará vazia. Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor dos Exércitos. Não voltará para mim vazia, mas fará conforme me apraz. Então recebe uma palavra profética de Deus para a tua vida aí. Não sai daí, compartilha aí, compartilha o link no teu Facebook, compartilha o link com a tua família, compartilha o link com todo mundo aí, para que essa palavra alcance lugares longínquos. Estamos alcançando o Brasil todo e até os confins da terra para a glória do Senhor. Amém. Boa noite, graça e paz a todos que estão conosco. É um grande prazer poder novamente compartilhar da palavra do Senhor. Eu aqui, você aí, nós aqui, vocês aí, e juntos um só Espírito. Assim como eu falei da outra vez, Deus não está limitado a um espaço físico, Deus não está limitado ao tempo, mas Deus está conosco aonde nós estivermos. Então essa palavra vai alcançar o seu coração, porque o mesmo Deus que está aqui neste templo é o Deus que contempla a sua vida. E o tema da mensagem dessa noite é os 7 milagres da cruz. E esse tema, na verdade, o esboço feito, ele surgiu deste livro chamado Os 7 Milagres da Cruz. Depois alguém vai tirar uma foto e colocar no Facebook, não sei como é que faz, mas eles vão fazer isso e você vai ter acesso ao livro, porque os 7 milagres da cruz que eu vou falar vieram deste livro. Então vale a pena você ler. O autor é Wilkin van de Kamp, é um holandês, e ele vai precisar com muito detalhe, com muita perfeição, as últimas 18 horas de Jesus, também chamado de a Paixão de Cristo. Então foi os últimos momentos de Jesus na terra. E neste livro, então, ele vai colocar esses 7 milagres e explicar de uma maneira muito extraordinária como foi cada detalhe. Nós vemos os filmes, nós lemos a história na Bíblia, mas ele traz fatos históricos, coisas que nós não até então sabemos. E isso nos mostra o tamanho desse milagre, o quão profundo foi essa morte de Jesus. Então vale a pena você ler. Repito, a gente vai colocar a foto no Facebook da igreja, você vai ter acesso. Então procure, compre e faça uma boa leitura. O texto que nós vamos meditar, o texto base que nós vamos ler, é 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 24. 1 Coríntios, capítulo 1, dos versículos 18 ao 24. Já que nós estamos falando de cruz, esse texto Paulo vai falar sobre o escândalo da cruz, ou a loucura da pregação da cruz. 1 Coríntios, capítulo 1, dos versículos 18 ao 24, e diz assim: pois a palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o instruído? Onde está o questionador desta era? Por acaso Deus não tornou absurda a lógica deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo por sua própria sabedoria não o conheceu. Foi do agrado de Deus salvar os que creem, por meio do absurdo da pregação. Pois enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e absurdo para os gentios. Mas os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus pela sua palavra. Escândalo da cruz. Ainda hoje parece um tanto absurdo
as pessoas falarem que a cruz pode ser algo legal, que pode ser algo bom, porque se você pesquisar a história, a morte na cruz era a pior morte que existia. Somente os piores bandidos, somente os crimes mais difíceis da época eram condenados à morte na cruz. E quando nós lemos, hoje nós estamos no domingo de Páscoa, na sexta-feira, para muitos sexta-feira santa, a sexta-feira da paixão foi quando Cristo foi crucificado. Quando ele foi crucificado há mais de 2000 anos, foi algo absurdo para aquelas pessoas. Por isso que Paulo, quando escreve este texto, ele fala que é o escândalo, é um absurdo da pregação, pregar um Cristo crucificado. Para os judeus é escândalo, porque os judeus até hoje não entendem isso, não aceitam essa crucificação de Jesus. Na época, os gentios pediam sinais, os gregos queriam ver algo diferente, então as pessoas não entenderam, e hoje ainda as pessoas não entendem os milagres da cruz, as pessoas não entendem o que foi que Cristo fez. Muitas pessoas à sexta compartilharam mensagens, assistiram peça, e isso é muito legal, mas só lembrar do que Cristo fez não adianta. Ele não fez o que ele fez apenas para num dia, no ano, ter um feriado e as pessoas compartilharem mensagens dizendo Feliz Paixão de Cristo. Ou no domingo as pessoas aproveitarem a oportunidade para comer um ovo de chocolate, que é muito bom, que vale a pena, e celebrarmos apenas um dia que ele ressuscitou. Mas o que isso tem a ver com a sua vida? O que os milagres da cruz, o que o sacrifício de Jesus tem a ver com você? E é isso que nós queremos pensar nessa noite. A mensagem é essa. Você sabe o que Jesus fez, como ele sofreu, mas e agora? O que isso significa para mim? Então eu quero compartilhar com vocês daqui a pouco os 7 milagres, e cada um tem um significado para a sua vida, mas eu quero que você tenha algo pessoal, que você entenda que tudo que Jesus fez naquela cruz foi por te amar, foi porque ele pensava em você. Mas antes de falarmos dos milagres da cruz, precisamos entender algumas coisas. Precisamos entender o porquê que Jesus teve que vir à Terra. Porque ele veio, sofreu, morreu e ressuscitou. Mas por qual motivo? Por que Cristo tem que vir à Terra? Para isso eu vou fazer uma experiência aqui que eu já fiz algumas vezes. Você não faça isso na sua casa, pode ser perigoso. Então você apenas assista na sua televisão, seu computador, sei lá onde você está. Mas não queira fazer isso em casa, tá? Pode ser muito perigoso. Aqui nesse copo nós temos uma água que simboliza Deus. Lá em Gênesis capítulo 1 vai dizer que Deus, ele existe, vou segurar aqui. Deus existe antes de todas as coisas. O primeiro versículo da Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Então Deus sempre existiu. Deus na eternidade, em algum momento, ele resolveu criar o mundo, resolveu criar tudo que existe. Os dinossauros, o universo, tudo que foi criado por Deus em algum momento. Então Deus sempre existiu. Mas lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, além de criar tudo que existe, Deus então cria o homem. Lá em Gênesis capítulo 1, 26, vai dizer que Deus diz assim, né? Façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então Deus cria o homem à sua imagem. O homem não é Deus, mas o homem é criado à imagem, ele é parecido com Deus, ele tem na sua vida a essência de Deus. Então Deus cria este homem para ter comunhão com ele, para ter relacionamento. Esse é o desejo de Deus. Mas você talvez conheça a história. Gênesis capítulo 3 vai dizer então que este homem que foi criado à imagem de Deus, ele peca. Esse homem, ele se afasta de Deus. Nós temos a história de Adão e Eva. E Adão e Eva escolhem desobedecer, escolhem se separar de Deus. A ordem de Deus foi muito clara: não coma daquele fruto, que não sabemos qual que é, mas Deus fala: não coma desse fruto, se você comer você vai morrer. E a morte significa separação. Então este homem que foi criado à imagem de Deus, em comunhão com Deus, ele então se separa. E através deste ato, o pecado entra na terra. E aqui eu tenho um pouco de pecado concentrado. Isso aqui é forte. Repito, não faça isso na sua casa, não tente adivinhar o que é. Pode ser muito perigoso. Eu vou colocar depois eu mostro. Então, o homem começa a pecar. Ele começa a fazer coisas que Deus não se agrada. O pecado está forte aqui. E ele começa então a desobedecer ao Senhor, a seguir o seu próprio caminho. O pecado
Está tanto tempo sem usar o pecado aqui que ele ficou concentrado. Mas vai sair. Aqui já deu para ver um pouquinho. Vou pedir ajuda para meus colaboradores ali. Então o homem começa a se afastar. O pastor Walter vai me ajudar aqui fazendo um furinho no pecado. O pecado é tão ruim que ele estraga. É só fazer um furinho em cima. O pecado sair melhor. Mas já podemos ver um pouquinho que o homem começa então a ficar diferente de Deus. Esse homem que foi criado em imagem, esse homem que foi criado parecido com Deus, começa a ficar diferente. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, vai dizer que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Então o pecado de Adão e Eva não ficou apenas nele. Muito obrigado. O pecado não ficou apenas lá em Adão e Eva, mas o pecado, ele começou então a ser compartilhado. Assim como nós temos hoje, né, a pandemia do vírus, assim como o coronavírus começou na China e tem alcançado o mundo inteiro, da mesma forma foi o pecado. Começou com Adão e Eva, mas esse vírus se espalhou na humanidade, na raça humana. Então todos, como diz Romanos 3, 23, todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Então você perceba uma água mais alaranjada, um pouquinho mais escura. Não é mais pura. Não é mais límpida, você ainda já consegue ver dificuldades, defeitos na água. Então este é o pecado. Romanos 3, 23. Deus criou o homem perfeito, esse homem se afasta dele e se torna pecador. E nós somos pecadores. Você que está me assistindo, pode ser bonito, pode ser bonita, pode fazer o que você quiser, mas você é pecador. Eu sou pecador. E pecador é aquele que comete pecado, que comete coisas que Deus não se agrada. Por exemplo, ninguém aqui, em sua sã consciência, ensina um filho a bater, a xingar, a morder. Já vem de fábrica. A criancinha já nasce fazendo birra, já nasce querendo fazer cera, já nasce completa. O pecadinho já nasce lá dentro. Tanto que ela faz coisas que você fala, não faz isso, filho, porque ele já sabe fazer. Porque nasce dentro dele, que é o pecado. E Romanos 6, 23, que é mais grave ainda, vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então perceba, Deus criou o mundo perfeito, esse homem pecou, o pecado entra na raça humana e o salário disso, a consequência disso é a morte. Então o que fazer? E agora, quem poderá nos defender? É aí que entra Cristo. Cristo vem ao mundo para acabar com a maldição do pecado. Cristo vem ao mundo para pagar essa dívida. Existe uma dívida. Deus falou para Adão e Eva, se você comer do fruto, vocês vão morrer, vocês vão perecer. E de fato com ele a raça humana foi contaminada. Aí você pode me dizer, mas eu não tenho nada a ver com isso, não foi eu que comi o fruto. Você não comeu o fruto, mas você sofreu a consequência. Você não teve culpa no pecado, mas você tem hoje a possibilidade de sair dessa vida. Você tem hoje a possibilidade de ser transformado, porque Deus fez isso por nós. Lá em João, capítulo 10, versículo 17 e 18, Jesus vai dizer assim, eu dou a minha vida para tomá-la de volta. Ninguém me obriga, mas eu dou por amor. Então ninguém matou Jesus. Nós vemos os filmes, às vezes alguns romances, e parece que Jesus foi forçado a morrer. Não, Deus planejou isso. O próprio Jesus se entrega por nos amar. Por isso ele entrega a sua vida para tomar de volta. Então como eu faço para ser transformado? Como é que eu faço para mudar? Romanos capítulo 10, versículo 9 diz que se com o seu coração você crê em Jesus como seu Senhor e confessá-lo e acreditar que Deus o ressuscitou entre os mortos, você será salvo. Então você precisa crer em Jesus. Por que eu estou dizendo isso primeiro? Porque se você não acreditar em Jesus, se você não confessar que Ele é o seu Senhor, esses 7 milagres que nós vamos vê-los agora, não vai fazer nada na sua vida. Vai continuar a mesma coisa. Você vai ouvir essa mensagem, você pode ler a Bíblia, você pode fazer o que você quiser. Mas se você não acreditar em Jesus, se você não confiar nele, as coisas não vão mudar. O coronavírus veio, vai embora, mas e a sua vida? Existe uma coisa chamada eternidade. Não termina aqui. Eu não sei quanto tempo eu vou viver, nem você, mas eu sei que um dia iremos morrer. Tão certo como nós acordamos e vivemos, um dia chegará a nossa hora. E depois, o que vai acontecer? As pessoas estão preocupadas hoje no que fazer agora e se esquecem que existe um porvir, existe algo a ser pensado. E Cristo, quando Ele morreu na cruz,
foi para nos dar essa garantia, para nos dar um lugar seguro. E é isso que nós vamos meditar agora, de maneira breve. Eu não vou me aprofundar, porque você pode comprar o livro depois e ler, mas eu quero falar dos 7 milagres, dos aspectos de maneira resumida, e usar alguns versículos para explicá-los rapidamente. O primeiro milagre é o milagre do perdão. Colossenses capítulo 2, versículo 14, vai dizer que Jesus, falando sobre Cristo, ele apagou o escrito de dívida que era contrário a nós e cravou na cruz. Colossenses 2,14, Cristo apagou a nossa dívida e cravou na cruz. A palavra perdão significa literalmente cancelamento de dívida. Então Cristo pegou a nossa dívida, nós lemos na palavra que o salário do pecado é a morte. Cristo pegou essa dívida, esse salário, colocou na cruz e disse: Tetelestai, está consumado, está pago, não tem mais débito. Então Cristo nos ofereceu o seu perdão. Quando nós cremos em Jesus, quando nós recebemos isso, nós somos perdoados. A nossa dívida com Deus, ela é paga. Por isso que Ele teve que vir ao mundo, porque nós tínhamos um débito. Nós estávamos no vermelho e Deus veio então e muda isso. Quando eu era menino, já faz um tempo, tinha uma farmácia perto de casa e nós íamos comprar lá o famoso fiado. Algumas pessoas não passaram por essa época. Mas tinha um fiado, tinha um caderninho, você ia lá e comprava algo e anotava no caderno. Onde eu comprava, mas era um pouco desonesto, porque eles aumentavam 50 centavos. Era os juros já. Então você fazia a compra, você colocava no caderninho, se era R$1, colocava R$1,50. No fim do mês, meu pai ia lá e pagava. Quando ele pagava, eles riscavam a dívida, não tinha mais. Virava o caderno e continuava uma folha nova. Assim Cristo fez conosco. Ele nos ofereceu perdão. E muitas pessoas hoje têm vivido com uma culpa, têm vivido hoje sobrecarregadas, porque não entendem o valor de um perdão. E Cristo não somente nos perdoou, mas Ele nos ensina a perdoar uns aos outros. Ele nos ensina a oferecer o perdão que Ele nos deu. Então, pessoas têm sofrido, têm ficado doentes, pessoas têm morrido por falta de perdão. Então, eu não sei o que você tem que perdoar, eu não sei quais pessoas você tem da mágoa, rancor, mas essa é uma noite de perdão, porque Cristo, na cruz, pagou esse preço. O sangue dele foi derramado para te perdoar. Quando ele estava crucificado, as pessoas estavam zombando de Jesus. Estavam dizendo: você é tão bom, sai daí. E ele olha para aquelas pessoas e fala: Pai, perdoa-os, porque elas não sabem o que faz. E assim como Cristo ofereceu esse perdão, Ele nos perdoou e nos capacita também a perdoar uns aos outros. Então receba isso na sua vida, esse perdão de Deus e esse perdão um ao outro. Talvez algum familiar seu que você não conversa faz tanto tempo, talvez um amigo que você não manda mensagem, aproveita esse tempo, manda mensagem para ele e fala: lembrei de você agora, aquele dia a gente conversou e ficou estranho, me perdoa. Peça perdão, ofereça esse perdão que Deus te deu, porque assim com certeza sua vida será melhor. Segundo aspecto, segundo milagre que Jesus nos deu foi a salvação. João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Cristo, enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é a salvação? É literalmente sair de um lugar perigoso ou ruim para um lugar seguro. Nós vemos aqui em São Paulo, quando chove bastante, tem aquelas enchentes e aquelas pessoas ficam em cima dos carros, tudo, sofrendo perigo de morrer, perigo de ser levado pela correnteza. De repente vem um bombeiro, vem a polícia e consegue resgatá-la, ou seja, a polícia, alguém está ali, salva aquela pessoa. Ela estava num lugar de perigo e então vem alguém para salvar. Isso que foi Cristo fez isso por nós, Ele nos salvou. Por isso que o texto de Romanos, capítulo 10, versículo 9, você pode pegar sua Bíblia que você tem em casa e marcar e decorar, fala: quando nós cremos em Jesus, como nós cremos que Ele é o nosso Senhor, nós somos salvos, porque nós precisamos de Jesus. Mas salvo do quê? Salvo desse mundo, salvo das coisas deste mundo e, acima de tudo, salvo do pecado, salvo da condenação do pecado. Nós temos que ser salvos, não só para ter... As pessoas pregam muitas vezes salvação para você mudar de vida, para você ser curado, e Deus pode fazer isso, está incluso no pacote, mas o maior princípio da salvação é para você não perder a sua alma. Nós somos seres eternos, a vida acaba aqui, mas nós continuaremos vivendo depois na eternidade.
E só poderá ser salvo quem aceitar Jesus, quem receber este milagre da salvação. Não é por obras, não é por esforço humano, mas tão somente pela fé. Então Cristo conquistou para nós a nossa salvação. Terceiro milagre é o milagre da purificação. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Cristo, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Mesmo quando nós aceitamos ao Senhor, recebemos Ele em nossas vidas, continuamos pecando. Mas toda vez que nós pecamos, nós podemos pedir perdão. Nós podemos pedir que o Senhor nos purifique. E esse perdão, Ele é enviado. Nós somos purificados. Purificação é uma limpeza completa. É uma limpeza da mente, do corpo. Quando nós vamos até Cristo, nossa vida é transformada. Muitas pessoas dizem assim: depois que eu deixar de fumar, depois que eu deixar isso, depois que eu deixar aquilo, eu vou seguir a Cristo. E isso não vai acontecer nunca, porque quem opera a purificação na sua vida é o Senhor Jesus. Ele conquistou na cruz isso. Ele sofreu as nossas dores, Ele levou sobre si o nosso castigo. Ele sabe o que é ser deixado, ser abandonado, Ele sabe o que é ser traído. Por isso que Ele pode nos purificar de toda injustiça, de todo mal. Agora que nós estamos em casa, muitos estão abrindo seus guarda-roupas e fazendo uma limpeza, aquela limpezinha básica, tirando o que não presta. Tem pessoas que tiram o que não presta, não vai sobrar muita coisa, mas tirando aquilo que não presta menos ou que não serve mais. Está limpando o seu guarda-roupa, limpando os armários. Mas e a sua vida? Como é que está? Você tem limpado a sua mente? Tem limpado o seu coração? Cristo conquistou isso para nós. Nós temos sim que cuidar da nossa casa, mas a nossa casa mais importante é a nossa vida. Seus pensamentos, como você está? Quando acabar essa quarentena, como é que você vai estar? Vai ter maratonado várias séries, vai ter visto vários filmes, dormido bastante, engordado. Só isso? O que você mudou? Você ficou mais humilde? Você ficou mais legal, mais alegre? Não sei. Mas Cristo conquistou para nós a purificação, a transformação, para que você possa ver uma nova vida. Quarto milagre é o milagre da cura. Isaías 53:5 vai dizer um texto muito lindo, mas no final vai dizer: por seus ferimentos, e outras versões, por suas pisaduras somos sarados. Cristo pode curar qualquer enfermidade, qualquer doença, mas a cura ali não é somente física. Cristo pode curar, sim, tem curado e vai continuar curando. O próprio coronavírus, que as pessoas não têm cura, Cristo pode curar e tem curado. A doença tem se avançado, sim, mas a doença não alcançou o mundo inteiro, porque Deus tem protegido os seus. Deus tem guardado, Deus ainda está no controle. Então Deus pode curar as feridas físicas, pode curar dor de cabeça, câncer, Deus cura. Lá no Antigo Testamento é chamado Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que liberta. Mas também Ele pode curar a sua alma. E eu penso em cura como sinônimo de vida. João 10:10 vai dizer que o Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida abundante. Então a cura que o Senhor nos dá é vida, é saúde para a sua alma, para o seu coração, é para as suas emoções. Nós temos vivido um tempos difíceis, onde as pessoas têm muitas doenças psicológicas, têm muitas enfermidades na cabeça, na mente, que vivem presas, pessoas que não conseguem dormir direito, pessoas que vivem ansiosas, depressivas, com medo. Então Cristo pode libertar isso, Cristo pode transformar. Nós temos os psicólogos e ajudam muito, temos muitas coisas que são importantes fazer sim, mas não podemos esquecer que Cristo pode, que Ele pode transformar a sua vida e que Ele pode te trazer cura para qualquer área que você esteja com dificuldade. Quinto milagre é a libertação. João capítulo 8, versículo 36, Jesus dizendo lá para os seus discípulos, para as pessoas que estavam à sua volta: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somente Cristo tem o poder de libertar. E esse texto vai dizer, mais no começo, sobre o pecado. Somente Cristo pode nos libertar do poder do pecado. O salário do pecado é a morte, mas Cristo é aquele que nos liberta. E a palavra liberdade significa não estar mais preso. É como se fosse um passarinho numa gaiola. Então aquele passarinho está preso. A liberdade é quando Deus vem e abre a gaiola. O passarinho pode voar.
Ele voa? Se ele quiser. Assim também a liberdade de Cristo nos dá. Nós somos livres. Não estamos mais presos a nada. Não estamos mais presos ao passado, ao pecado. Não estamos mais. Cristo já nos libertou. Ele venceu isso na cruz. Se ainda estamos vivendo dessa forma, é porque ainda não recebemos esse milagre. Não entendemos isso, que Cristo pode nos libertar. E Cristo pode transformar essa área de nossas vidas. Então não fique mais preso ao passado, não fique mais preso àquilo que você fez, àquilo que aconteceu há tantos anos. Tantas pessoas presas a coisas que não fazem bem. Se liberte para que você possa viver um novo do Senhor. Deus só te dá um novo quando você entrega para Ele o velho. Quando você fala, Deus, eu não consigo mais e estou te entregando. Eu quero que o Senhor faça a sua vontade. Então Ele vem, te liberta e faz algo novo com você. Mas é necessário então você entregar e você dizer, Senhor, eu não quero mais ficar preso. Eu não posso mais ficar desse jeito. Clame ao Senhor. Deus conquistou isso na cruz. Se nós cremos, nós também recebemos essa libertação. Sexto milagre é a reconciliação. Colossenses 1:20 vai dizer, dentre outras coisas, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, reconciliou consigo mesmo todas as coisas no céu e na terra. Deus, então, Cristo, através da sua morte, Ele volta a conectar o homem com Deus. Reconciliação pode ser traduzida ou transliterada para reconectar. O homem estava conectado com Deus, ele se desvia, ele peca. Jesus vem e reconecta esse homem, ele deixa esse homem novamente ligado, ele liga de novo. Então, através de Jesus, nós chegamos até Deus. Por isso que quando nós oramos em nome de Jesus, porque é através de Cristo que nós somos ligados a Deus. Nessa quarentena, todo mundo está usando a internet e até foram aconselhados os filmes em HD, Netflix e outras plataformas a diminuírem a capacidade porque não vai dar conta. E a galera, você fica com raiva, você está vendo um filme, quando está naquela parte melhor, começa a rodar, carregando. E o negócio não termina, você fica já agoniado, de repente o filme volta. Porque ele perdeu a conexão por um tempinho, depois reconectou. Assim também somos nós, estávamos bem lá em Adão e Eva, tudo certinho, e eles pecaram. E ficou lá reconectando, até Jesus vir e pagar o preço. Quando ele pagou, o negócio avançou. E novamente podemos ter acesso. Então você não precisa ficar sofrendo, angustiado. Você tem um Deus que se importa com você. Deus reconectou. O sangue de Jesus reconectou o homem a Deus. Por isso que Jesus fala em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho. Não há outra forma. Não há outro Deus. Apenas Cristo pode levar você até Deus. O último milagre, o sétimo milagre, é um novo nascimento. Ou podemos dizer uma nova identidade. João capítulo 1, versículo 12, vai dizer assim: a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. As pessoas dizem por aí, né? Eu também sou filho de Deus. Há controvérsias. Segundo a palavra do Senhor, você pode ler na sua casa, você pode abrir a internet e colocar lá a Bíblia online, João capítulo 1, versículo 12, e vai aparecer lá, Jesus dizendo: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder, a prerrogativa, o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós somos por natureza pecadores, nós somos por natureza separados de Deus. Quando nós confessamos Jesus, daqui a pouco vai aparecer a mágica, fica aí, não sai daí, nós somos reconectados. Então quando nós recebemos Jesus, quando nós confessamos Jesus, nós somos feitos filhos de Deus. Em teologia é chamado de adoção, é como se Deus te adotasse novamente. Deus é pai de todos? Claro, Ele é o criador de todos, mas é filho aquele que reconhece a autoridade do pai. E quando você reconhece que tem um pai, você obedece, você honra, você está sob o seu governo. Também muitos aqui, talvez, mais antigamente, né, que era um negócio mais difícil, você não via a hora de fazer 18 anos e falar: vou sair de casa, eu não aguento mais meu pai ou a minha mãe, porque você chegava assim: pai, eu quero fazer isso. E fala: não, enquanto estiver na minha casa, faz o que eu mando. Deus não faz dessa forma, porque Deus não é um Deus tirano, bravo,
Mas, em outras palavras, Deus é o Pai. E se eu quero ser o seu filho, eu tenho que obedecer às suas ordens. João 14 vai dizer isso. Jesus fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E quem me amar será amado por meu Pai. Então Cristo veio te dar perdão, salvação, purificação, cura, libertação, reconciliação e um novo nascimento. É uma nova história. Por volta, me ajudar aqui para fazer a mágica final. E depois eu vou orar com você. E você vai ver que Deus pode transformar a sua história. Não importa quão suja esteja a sua vida, não importa como você está, onde você está, não importa com quem você está. Se nesse momento você tiver a humildade de fechar os seus olhos e falar: Senhor, eu creio em Ti. Como nós cantamos: se Tu quiseres crer. Se você crê, Jesus diz, tudo é possível. Deus pode mudar a sua história agora. Ele pode entrar na sua casa, Ele pode transformar a sua vida, Ele pode libertar o seu coração. Eu não sei quanto tempo vai durar essa pandemia, mas nós oramos para que isso termine logo. Mas mais importante que isso, a sua vida, a sua alma. Deus tem dado para a humanidade uma nova chance. Deus tem dado à humanidade uma forma deles olharem para o alto e clamar o nome dele. Muito poucos estão fazendo isso. Então não seja você mais um a apenas assistir noticiários, ficar em casa apenas reclamando. Lembre-se do Senhor. Tipo, o pastor volta a segurar aqui. Então, quando nós temos a capacidade de pensarmos em Cristo, de termos fé, Cristo então vem e Ele passa a fazer parte de nossas vidas. Ele passa a habitar no nosso coração e nós podemos novamente sermos parecidos com Ele. Nós podemos novamente ter comunhão. O pecado vem, as dificuldades vêm, mas quando nós pedimos perdão, Ele vem e nos purifica. Eu te convido nesse momento a fechar os seus olhos aonde você está. Eu quero orar com você e que você tenha coragem nesse momento, a humildade de colocar a sua vida no altar do Senhor. Eu quero te dizer que aonde você está neste momento, o Senhor pode curar a sua vida. Aonde você está, Deus pode salvar a sua vida. Você não precisa estar no espaço físico, você não precisa estar aqui. Romanos diz, nós já lemos, se com a sua boca você confessar e se com o coração você crer, você será salvo. Então confesse nesse momento, Senhor, Jesus como Senhor da sua vida. Confesse nesse momento e fala: Senhor, eu quero ser salvo. Eu quero ser diferente, Deus. Eu não quero mais ser o mesmo. Eu sei que o Senhor morreu naquela cruz e hoje nós celebramos a ressurreição. Eu sei que foi por mim. Eu sei que foi no meu lugar. Então tenha essa humildade de colocar a sua vida no altar do Senhor e peça para que Ele mude a sua história. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus bom, é um Deus misericordioso. Nós te louvamos, Pai, porque aquela morte sofrida, Pai, tanta dor, tanta humilhação, o castigo que o Senhor sofreu foi no meu lugar, Senhor, foi no nosso lugar, e nós te louvamos por isso. O Senhor não merecia morrer, o Senhor não precisava morrer, mas o Senhor escolheu morrer em nosso lugar. E eu quero orar neste momento, Senhor, por cada pessoa que está vendo, Senhor, que está acompanhando, Senhor, essa pregação, essa mensagem. Para cada pessoa que está ouvindo essa oração, eu peço que o Teu Espírito Santo visite, Senhor, abençoando cada vida, abençoando cada casa, cada lar. Deus, que os milagres da cruz sejam verdade nessas vidas, que essas pessoas possam reconhecer o Teu senhorio e possam clamar o Teu nome, Senhor. Deus, o Senhor morreu para nos dar vida, o Senhor veio para nos salvar. Então que nessa noite haja salvação nesses lares, Pai, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo visite com o Seu poder, com a cura não somente física, mas a cura da alma, a cura do coração. Pessoas com síndrome do pânico, com depressão, pessoas, Pai, que não sabem o que fazer, pessoas com medo. Deus, visita neste momento. O Teu Espírito Santo é o Consolador, é aquele que conforta. Então abençoa, Senhor, cada vida, Pai, e possamos colocar em prática essas verdades, se apropriar pela fé do que o Senhor conquistou por nós naquela cruz. O castigo era nosso, mas o Senhor levou. Mas a vitória que o Senhor teve também é nossa, porque foi em nosso lugar. Em Cristo nós somos mais que vencedores. A palavra diz, Pai, que nem altura, nem profundidade e
e nenhuma outra criatura, nenhuma pandemia, nenhum vírus, nada neste mundo pode nos separar do teu amor. E nós te louvamos por isso. Te louvamos porque nessa noite podemos estar alegres, Pai, porque nós servimos a um Deus todo-poderoso, a um Deus que ama, a um Deus que cuida. Abençoa cada vida, Senhor. Ministra a tua graça, ministra o teu perdão e ministra a salvação, Senhor. Em cada lar, Pai, o teu Espírito Santo visite, Pai, mexendo na mente, no coração, na alma, e que haja transformação para a glória do teu nome, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos celebrar aqui agora a ceia, conforme combinamos. Pegue aí o seu. Eu quero acreditar que você já separou aí o pão, o cálice. Eu quero ministrar, eu vou ser rápido, não vou demorar, mas algumas coisas eu preciso falar rapidamente. Então, em primeiro lugar, já junte aí você e sua família. Nós vamos orar pelos elementos, o pão e o cálice. O texto de 1 Coríntios 11, versículo 23 diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Uma coisa que eu preciso lembrar para todos que vão participar agora da ceia do Senhor: a ceia não é minha, a ceia não é da Igreja Evangélica Congregacional de São Miguel Paulista, a ceia é do Senhor Jesus, é da Igreja de Cristo. A ceia é uma ordenança, a ceia é uma prática observada pela igreja desde o início. Nos primeiros séculos, um manual dos apóstolos foi criado. Esse manual se chamava a Didaquê, ou o Didaquê. E lá na Didaquê, ou no Didaquê, já estava incluído essa instrução para a celebração da ceia. Existe também um grande escritor cristão chamado Justino Marte, filósofo, teólogo cristão. Ele já naquele tempo escrevia sobre a prática da ceia. E ambos os ensinamentos restringem a ceia àqueles que são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqueles que confessam Jesus como Senhor da sua vida, porque a ceia é de Jesus, é em memória de Cristo. Então, isso eu não poderia deixar de falar para você. Outra questão é que no texto que nós lemos até o versículo 30, do versículo 23 até o 30, Paulo tem alguns objetivos para escrever esse texto. Em primeiro lugar, porque o pessoal estava fazendo da ceia lá uma bagunça, e Paulo começa a colocar ordem. Em segundo lugar, é que a ceia é para conservar a memória de Cristo. A ceia é um momento de gratidão a Deus. Então, Paulo escreve porque as pessoas deveriam ser gratas a Deus por ter enviado seu Filho. A ceia é um momento onde nós proclamamos o Evangelho, onde nós dizemos: ó, Ele morreu, mas ressuscitou para te dar vida, para te perdoar, como foi falado aqui, para te santificar, para te purificar, para te reconciliar. Então nós proclamamos o Evangelho quando ministramos a ceia do Senhor, quando participamos da ceia do Senhor. Outra questão importante é que no momento da ceia nós renovamos a esperança de que Jesus vai voltar. Amém? Jesus vai voltar. Você pode falar: mas eu ouço isso já faz tempo. Mas Jesus vai voltar, e é ordem
a ceia do Senhor. Fazei isto em memória de mim, até que Ele venha. Então, por último, tem uma outra observação que eu não posso deixar de falar. É um momento de autoexame. Não participe da ceia de qualquer jeito. Não participe da ceia desmantelado, cheio de pecado, cheio de mágoa no coração, cheio de angústia, cheio de coisa para resolver. Confesse seu pecado, peça perdão ao seu irmão ou à pessoa que você fez mal, e depois venha e participe da ceia. Se você pecou contra Deus, peça perdão a Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Diz o versículo 28: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então nós vamos participar da ceia. Eu vou orar pelos elementos. Daqui o cálice, suco de uva, só um pouquinho. Passar um álcool em gel aqui. Passe um álcool em gel aí para você não ter problema. Álcool em gel. Isso, só para... Aqui está o cálice. E aqui está o pão. O pão continua sendo pão. O cálice continua sendo cálice. É apenas um símbolo do sangue de Cristo e do corpo de Cristo. O texto diz e tendo dado graça, partiu o pão e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. O corpo de Cristo, ali naquela cruz. O pão simboliza o corpo de Cristo, naquela cruz do Calvário, sendo crucificado, pagando toda a dívida que era minha e que era sua. E no versículo seguinte: por semelhante modo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em vosso favor. Bem-aventurados aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. João falou quando viu Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus aparece ali para João, e João já visualiza o Cordeiro sendo crucificado para remissão dos pecados. Então vamos orar. Eu queria que você pegasse aí o seu cálice. Pedi o pastor Tiago que me ajude aqui. Passa um álcool em gel aqui, Tiago. Amém. Queria que ele pegasse o cálice e o pão. Eu vou orar. Eu quero orar junto com você que está aí. Eu quero pedir também, tem alguns irmãos aqui, obviamente, que estão ajudando, louvor, e eles vão participar conosco aqui. Nós vamos orar e logo em seguida nós vamos distribuir aqui os elementos e nós vamos participar junto. Mas eu queria que você agora, pega a sua família que está aí, pega seu filho, se tiver uma uva aí para o seu filho, explica para ele o que é a ceia do Senhor. Ele ainda não é batizado, mas explica para ele, para que ele cresça conhecendo a prática do Evangelho de Cristo. Eu quero que você ore. Se puder, dê as mãos, ou então pegue os elementos. Eu quero orar pelo pão e pelo cálice, que simboliza o corpo e o sangue de Cristo. O suco vai continuar suco e o pão vai continuar pão. Apenas é um símbolo do sacrifício de Jesus na cruz. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa ceia, por esse tempo que podemos, ó Deus, participar da ceia do Senhor, por esse momento de comunhão, esse momento, ó Deus, de amor, esse momento de perdão, esse momento, ó Deus, de cura. É um momento de cura, Jesus, cura para a alma, para o espírito. É um momento, ó Deus, onde a tua igreja se reúne, espalhada nos 4 cantos dessa terra. Ó Deus, louvado seja o teu nome, porque não há barreiras para que, ó Deus, sejamos unidos no Senhor. Então nós oramos, ó Pai, abençoando o cálice e abençoando o pão. Ó Deus, que ao tomarmos possamos nos lembrar, Senhor,
da tua morte naquela cruz pelos nossos pecados e também da vitória do Senhor naquela cruz. Ó Deus, abençoe cada elemento. Ó Deus, que possamos comer e beber, ó Deus, participando desse momento especial. Que a glória do teu nome seja, ó Deus, derramada nesse lugar. Ó Deus, que as famílias que estão nos assistindo, estão participando, que sejam abençoadas, que recebam, ó Pai, uma porção do Senhor, que sejam cheias do teu Espírito Santo. Ó Deus, que seja um tempo de alegria. A ceia é um tempo de alegria, não é um tempo de tristeza, é tempo de alegria. Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, e nós vamos participar desse momento. Abençoe o pão e abençoe o suco de uva, o vinho, em nome de Jesus, amém. Vamos participar do pão. Todos estão prontos aí? Quem está pronto diz amém. Nós vamos participar. Louvado seja Deus por esse momento. Nada pode nos separar, irmãos, do amor de Deus. Não vai ser pandemia, não vai ser doença, não vai ser vírus, não vai ser nada, não vai ser o Satanás, não vai ser os principados, não vai ser o inferno, não vai ser altura, não vai ser profundidade. Nada pode nos separar do teu amor, Jesus. Nada pode nos separar, irmãos, do amor de Cristo. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que nós vamos pagar o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas, por mais que o inferno militem contra nós e nos venham separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Todos já pegaram aqui? Vamos participar então. Podem comer, tomar e comer, isto é o meu corpo. Fazei isto em memória de mim. Tomar e beber, isto é o meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, eu nada serei. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Obrigado, Jesus, pela tua presença nesse lugar. Louvado seja o teu nome. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo espalhado nessa terra, abençoa cada um dos meus irmãos que participaram da ceia do Senhor, aqueles que não puderam participar, que eles possam, a Deus, se examinar a si mesmo, e no tempo certo, na plenitude dos tempos, no tempo oportuno, eles possam estar conosco, participando da tua mesa, para a glória do teu nome. Amém.
Jesus. Nós vamos cantar mais uma música, em seguida nós encerraremos. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifícios e amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Sangue da coração me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digo ao Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceste, Cordeiro de Deus, digno Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno e glorioso Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o seu povo, agora e para todo sempre. E todos digamos amém. Deus te abençoe, meu irmão. Tem uma semana de vitória, abençoada, cheia do Espírito Santo. Confia no Senhor. Pode um milagre enfim acontecer. Ele vem para te salvar. Não se esqueça disso. Não perca a fé. Não tenha dúvida daquilo que Deus quer e pode fazer na tua vida. Receba essa palavra profética do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.